em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Deus é tudo, eu não sou nada. Pai, eu te amo. São Miguel Arcanjo, assisti-nos com vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. Hoje, dia 15 de agosto do ano 2023, inicia-se a Quaresma do Arcanjo Miguel. Ainda que possamos rezar apenas essa jaculatória, o Arcanjo Miguel vem nos auxiliar. A mim, a nós que queremos tanto viver a plena vontade de Deus na nossa alma, morrer para nós a cada momento, para o nosso próprio, para o nosso amor próprio. Peçamos ao Arcanjo Miguel a isso, que realmente possamos ter um espírito de abnegação, de renúncia, ter esse espírito de sacrifício. Estamos vivendo, querendo viver a vontade de Deus, é o sacrifício dos sacrifícios, porque eu não tenho mais a minha vontade própria mais. E tudo o que eu faço é contra toda a minha vontade própria. Tudo por amor a Deus. E esse espírito de renúncia é preciso ter para que essa união divina aconteça na nossa alma, onde o amor de Deus se torna vitorioso. E eu clamo ao Arcanjo Miguel que venha nos auxiliar, que o Santo Anjo da Guarda também venha nos auxiliar, para que nós possamos ter um ódio a nós, a nossa própria vontade humana, para que a nossa alma seja salva para a eternidade. São Miguel Arcanjo, assisti-nos com vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. Livro do Céu, volume 1. Vitória na prova contra as tentações. Chegamos então agora lendo a vitória na prova que Luísa teve com essa forte tribulação contra os demônios, porque Jesus, ele permitiu que ela passasse por essa dura prova para enriquecer a sua alma, embelezar e unir intimamente a ele. Mas ele também falava que ia apoiar Luísa nessa terrível luta contra os demônios. E nós já vimos isso nos áudios que se transformam em vídeo pela minha irmã Suzete, quanto que Luísa sofreu. Mas Jesus sempre dizia para ela desde o início, falando para ela que não era para ela temer, que ele seria a força dela.
Jesus falava que não era ela que ia sofrer, mas ele que ia sofrer, porque ele estaria lutando por ela. Tudo para purificar a sua alma de tudo, do mínimo defeito, que poderia impedir o amor a Deus. E a prova precisava de fidelidade. E essa fidelidade é preciso ser mostrada. E como ela é ser mostrada? Se não colocando-nos no meio da batalha, colocando Luísa na batalha, na luta contra os demônios. E nós, que luta que Deus nos colocou, em que batalha que Deus nos colocou. E nós estamos sendo fiel. Nós também acreditamos que nesta luta não estamos sozinhos lutando, mas Deus está lutando ao nosso favor. Será que nós entendemos, compreendemos realmente que Deus não dá nada mais do que a nossa própria força? Para Ele permitir algo porque Ele já sabe que a gente é capaz de passar? Ou será que a gente ainda fica reclamando das nossas cruzes? Ou será ainda que a gente está ainda na questão das carências das criaturas? Não está tendo um fortalecimento. Que no momento que Deus fala, entendemos, compreendemos, mas na hora realmente da batalha, no campo desta grande batalha, esquecemos o que Deus nos prometeu? Bem, acontece comigo isso. Mas que bom que Deus me faz lembrar e me faz realmente recomeçar. Que bom que Deus tem tido muita paciência comigo. E eu quero começar a falar para vocês de uma batalha que Deus me colocou, mas de um modo diferente, porque agora eu quero realmente viver essa vontade divina na minha alma. Na minha vida, a situação financeira sempre acompanhou. E eu sempre rezei na santidade humana puramente, novenas, clamando, intercedendo a Deus, jejuns, para que Deus nos tirasse. Deus nos livrou de muitas coisas. Mas nessas eu nunca pedi e não me recordo de que Ele pudesse ordenar. Não adiantava arrumar pelo momento, mas tinha que ordenar definitivamente para que essas desordens não acontecessem mais. É justamente isso que eu estou vivendo. Eu não consigo pedir para Deus dar um jeito agora na minha vida financeira, mas estou pedindo, Senhor, passe o que eu tiver que passar, mas ordene. Me ensina a gastar com aquilo que eu preciso gastar. Me ensina também a a viver esse voto de pobreza, desapegar de tudo aquilo que não é necessário na minha vida. Gastar com aquilo que é necessário, não em futilidades, esbanjando, mas pensando o que é necessário de fato. Então essa é a madura prova em que eu estou vivendo, onde meu esposo muitas vezes entra em depressão, mas Deus está levantando um novo homem na oração, embora enfraquece, porque ele tem o vício da bebida, não aquela bebida de chegar com violência, quebrando as coisas como meu pai. O meu pai chegava quebrando as coisas e batendo realmente, querendo até matar a minha mãe. Quantas vezes eu e meus irmãos presenciamos isso, mas por causa da bebida, por causa realmente também dos remédios que ele tomava, que eram fortes para os nervos. Mas meu esposo, ele tem sim. Eu não posso negar também que quando ele bebe, ele olha com os olhos que não é de amor por mim. Parece que fica me observando, me questionando, e se ele guardou alguma palavra que eu falei atravessada, ele fica quieto, mas nesse momento ele joga na cara, mesmo que ele não saiba.
E isso me machuca muito. Então, mesmo nessas situações em que nós estamos vivendo, Deus também está colocando ordem também nisso. Tá certo que mesmo diante de uma situação financeira, ele ainda consegue passar no bar e beber os seus golinhos antes do almoço, mas que para ele faz uma grande diferença no seu organismo. E eu sou de falar. Falando, por exemplo, agora, o que adianta Deus dar a graça realmente da gente sair dessas dívidas, mas se o principal não foi atingido, a nossa conversão, a sua conversão. Enfim, essa é uma batalha muito grande, é um campo de batalha muito grande para mim. Mas que eu não quero voltar atrás no meu pedido. Vou passar o que tiver que passar. E agora, falando dessas batalhas de Luísa, eu não estou só. Você não está só. Deus está lutando a nosso favor. São situações muito difíceis. E todas as provações que passamos, só falei de duas, porque está misturada aí o financeiro com a bebida. Que por mim, o meu esposo não beberia. Porque nem o social para ele serve. Nem o social para ele serve porque ele muda. Então a bebida não é para ele. Vamos iniciar então a nossa leitura do livro do céu. Agora, essa dura batalha, embora não me lembre muito bem, entre dias ou semanas separadas, durou 3 anos. Olha quanto tempo que Luísa não viveu essa situação em batalhas. 3 anos, 3 anos. E aqui no rodapé diz que durou dos 13 aos 16 anos, quando Luísa concedeu-se nessa experiência amarga, porque é muito amarga, realmente. É só você pegar os áudios anteriores, que viraram vídeo, como eu havia dito, e ver as batalhas que Luísa não enfrentou. 3 anos. Essa Luísa santa viveu. Mas era preciso que ela passasse por isso para a purificação do seu coração. Ainda que não parasse por completo, começaram a mitigar. Aqui no rodapé também diz, se bem que o sofrimento de Luísa, neste período, lembrem as descrições de São João da Cruz sobre os sofrimentos da purificação passiva da alma. Essa passagem indica que os sofrimentos infligidos a ela pelos demônios tinham um caráter prioritário de reparação em vez de purificação no plano divino. É a noite escura da alma, que não é fácil viver. Lembro-me de que, depois de uma comunhão, o Senhor me ensinou como eu deveria fazer para os pôr em fuga, que era desprezá-los e não lhes prestar nenhuma atenção, e que eu deveria fingir que era tantas formigas. Jesus vem ensinar a ela não se perturbar mais, a colocar em fuga esses demônios. Senti-me infundir tanta força que não sentia mais o medo de antes, e fazia assim. Quando faziam barulho, rumores, eu lhes dizia. Luiz ainda dizia com eles, falava com eles. E eu penso que esse dizer a eles, que a gente não deve nem ter diálogo com eles, mas que tanto faz como fez. Ela já havia perdido o medo, porque ela tinha muito medo, muita paura. E aqui eu me lembro, eu posso dizer, eu não sei o que eu estava vivendo naquele tempo. Quando eu mudei para essa casa, gente, faz mais de 20 anos que eu estou nessa casa.
Hoje é um ano que se completa mais um ano que eu mudei para essa casa. E no início eu estava fazendo por um ano as 15 orações de Santa Brígida. E eu lembro que quando eu começava a fazer a oração, eu tinha tanto medo de ficar nesta casa que, mesmo debaixo de chuva, eu pegava o meu guarda-chuva com a minha filha, que é a Flávia, que é a menor, que é a filha primogênita. Quando eu mudei para casa, para essa casa, ela tinha 3, ia fazer 4 anos. Eu pegava ela e ia até para a esquina da minha rua para fazer essas orações. O medo era terrível, muito terrível. Eu não permanecia. Quando começava a rezar, era um medo tamanho que parece que tinha algo atrás de mim. Quantas vezes também eu não sofri em pesadelos muito fortes. E quantas vezes parece que eu sentia a mão gelada do demônio passando sobre a minha barriga. Quantas vezes, só Deus sabe o quanto que eu padeci realmente nesse sentido. Não via nada. Como Lisa, não chego nem aos pés dela. Mas eu sei do medo, que é terrível. Que hoje em dia, hoje, agora, eu não tenho mais medo. Não tenho mais medo. Então Luísa dizia a eles: se vê que não tem nada que fazer e que para passar o tempo estão fazendo tantas tonteiras, façam, que depois, quando se cansarem, terminarão. Ou seja, não estava nem aí mais o que eles estavam fazendo. Às vezes paravam, outras vezes ficavam tão zangados que faziam ruídos mais altos. Eu sentia ao meu lado, tornando-se mais fortes e faziam violência para me levar. Podia sentir o cheiro horrível ao calor do fogo. É verdade que no meu íntimo sentia um estremecimento, mas se compelia, ele dizia, ou seja, ela até sentia, o corpo ainda isso, a carne sentia, mas ao mesmo tempo ela era mais forte agora do que antes. E ela falava assim: mentirosos que sois. Se isso fosse verdade, desde o primeiro dia o haveria feito. Mas como é falso e que não tendes nenhum poder sobre mim, exceto aquele que vos é dado do alto, por isso digam, e depois, quando vos cansardes, morrereis. Aqui a mente dela se abriu. Ela percebeu que tanto que eles falavam, 3 anos, e nunca aconteceu nada, o que eles iam fazer não era agora que ia acontecer. E ela teve uma plena compreensão de que tudo que aconteceu a ela, esses ataques tremendos, foi concedido pelo poder do alto. Então ela não se importava tanto mais. É uma vitória muito grande que ela alcançou. Se pois gemiam e gritavam, lhe dizia. Ela falava ainda, porque quando os demônios gemiam e gritavam, ela dizia o quê? Não saíram bem as coisas hoje? Lamentai-vos, porque vos foi tirada alguma alma? Pobrezinhos, não se sente bem, porém quero também eu fazê-los lamentar outro pouco. Luísa é a Santa Luísa, a filha, a pequena filha da divina vontade, a cabeça de missão. Quantas almas ela não ganhou para Deus? Lógico que o inferno sofria, padecia, gritava porque suas forças estavam sendo em vão. Porque certamente muitas almas Luísa estava levando para o céu. E por que não a minha? E por que será também a sua também? Que nós somos filhos da divina vontade. Não somos? Então somos frutos da vida de Luísa.
Luísa é aquela que realmente fazia tudo por amor a Deus. Luísa realmente reparava tudo. E começavam a rezar pelos pecadores ou fazer reparações. Às vezes ria-me quando começava a fazer as coisas habituais e lhe dizia: como posso temê-los, raça vil? Se fosse sério, se fossem sérios, desculpa, como posso temê-los, raça vil? Se fossem seres sérios, não teriam feito tantas tolices. Vocês mesmos não se envergonham? Não façam o que os torna ridículos. Penso aqui que Luísa estava tendo até uma autoridade. Eles não causavam mais nada a ela, né? E tudo que ela fazia era para reparação. Imagina os demônios, a fúria dos demônios quando uma alma era arrancada de suas mãos por causa dessa fidelidade de Luísa. Porque Luísa só tinha no coração querer amar a Deus. Depois se me punham tentações de blasfemar ou de odiar a Deus. Oferecia aquela pena amarguíssima, aquela violência que me faziam, porque enquanto via que o Senhor merecia todo o amor, todos os louvores, eu era forçada a fazer o contrário, em reparação de tantos que livremente blasfemam e que nem sequer se lembram que existe um Deus e que estão obrigados a amá-lo. As tentações eram sérias ainda também, porque era de blasfemar e odiar a Deus. Não porque era desejo dela, mas eram as tentações que eram fortes que vinham sobre ela. E tudo isso era em reparação, porque quantas pessoas não existiam naquela época e não existiriam após também, que não iam blasfemar a Deus e odiar a Deus. Para ela era uma pena amarguíssima, era uma violência, porque ela lutava, porque ela sabia que o Senhor era digno de somente do nosso amor, do nosso louvor. E ela era forçada a fazer ao contrário, mas Deus usava tudo isso em reparação. Como está mesmo escrito aqui, em reparação de tantos que livremente o blasfemam e que nem sequer se lembram que existe um Deus e que estão obrigados a amá-lo. Nós nascemos para amar, louvar a Deus. E quando nós não fazemos isso, nós estamos louvando, amando quem? E Deus, como é que fica nessa história? Nós temos que fazer o bem. Para reparar muitos que não quer fazer isso. Se me incitavam ao desespero em meu interior, dizia: não presto atenção nem no paraíso, nem no inferno. A única coisa que me apressa é amar a meu Deus. Este não é tempo de pensar em outra coisa, senão que é tempo de amar. Quanto mais posso ao meu bom Deus, o paraíso e o inferno os deixo em suas mãos. E Ele, que é tão bom, me dará o que mais me convém, e me dará um lugar onde possa glorificá-lo mais. Luísa não estava nem preocupada mais com nada. É abandonar em Deus. A única preocupação que nós temos que ter na nossa vida é amar a Deus, sobre todas as coisas. Não ficar preocupada com as demais coisas.
Já é uma ocupação demais amar a Deus. Amar a Deus no que eu faço, amar a Deus no que falo, amar a Deus dando a Ele a vontade humana. Estudar o livro do céu por amor a Deus. Estudar o livro do céu é ajudar para que esse reino de Deus se instale primeiramente em nós. Amar a Deus não é se preocupar com ninguém, o que vão falar de mim. Eu, no meu caso, amar a Deus tem que estar em primeiro lugar muito mais do que do meu amor próprio. Às vezes, nas minhas, nas minhas meditações, eu poderia falar mais coisas da minha vida e muitas vezes não faço por amor próprio e também pensando que estou colocando outras pessoas, sendo que as outras pessoas não querem serem mencionadas. Mas eu preciso realmente ser verdadeira comigo. É isso ou é o meu próprio amor próprio? Eu creio que é o meu amor próprio. E aí, esse meu amor próprio nunca vai deixar eu chegar a ter uma união com Deus. Então é preciso eu vencer essa dura provação. Começar a falar nas minhas meditações o que Deus realiza para mim ou realizou na minha vida e realizará hoje. Porque isso também é dar glórias a Deus, é exaltar a Deus. Fazer isso por amor a Deus. Fazer as meditações por amor a Deus. Isso que eu preciso aprender. Hoje a Aline colocou um vídeo lá de uma irmã falando realmente disso e caiu como luva para mim. Nessa batalha que Deus me coloca para ver fidelidade a Ele, está realmente o meu amor próprio e ele precisa ser vencido. Ele precisa ser expulso de dentro de mim, porque senão nunca eu chegarei à união com Deus. Eu preciso ter ódio do meu eu. Nessas provações, nessas batalhas, a tentação maior é eu não testemunhar tudo por conta desse amor próprio. Mas por amor a Deus, não me preocuparei com ninguém, o que pensa ou deixa de falar de mim. Peço a graça hoje a Deus, através desta meditação desse livro do céu, do volume 1. Que Jesus possa abrir a minha boca. Continuarei no outro áudio, porque pelo WhatsApp já está dando 30 minutos. Continuando. Jesus Cristo ensinou-me que o meio mais eficaz para fazer com que a alma fique livre de toda vã apreensão, de toda dúvida, de todo temor, era declarar diante do céu e da terra e diante dos próprios demônios não querer ofender a Deus, mesmo à custa da própria vida, não querer consentir a qualquer tentação do demônio. É dizer a Deus o amor que nós temos por Ele, o desejo de agradá-lo e de nunca o ofender, e que por vontade própria nós temos só o desejo de amar a Deus.
apenas amar a Deus, não querer ofendê-lo em nada, porque ele não merece. É dizer que nas situações em que a gente enfrentamos no dia a dia, às vezes numa situação com nossos filhos, com nossos esposos ou no trabalho, alguma coisa saiu fora do normal, que não era o seu desejo, não era o desejo de ofender a Deus. Em nenhum momento. É ter a consciência disso e retomar logo em seguida. Não ficar caído no chão. Quantas vezes na minha vida, diante dessas bebidas que eu falava, diante das carências também que eu tinha, que Deus está me libertando cada dia mais do meu esposo, quantas vezes não havia briga? Mas não era a intenção de brigar, de falar. Eu vivi muitas coisas nesse sentido. Falava coisas que não devia, tanto eu como ele, um para o outro. E isso me deixava tão mal. É como se o inimigo arrumasse toda essa armadilha enquanto eu estava discutindo com meu esposo. O inimigo sentava e rolava no chão, porque isso era o que ele queria. E pior ainda, depois dessa situação eu não conseguia nem olhar para Deus, de vergonha de Deus. Eu amava Deus. Então o meu amor por ele era grande, que para mostrar o meu amor por ele, eu não voltava a falar com Deus assim, olhando. Tinha até vergonha de olhar para o crucificado. Mas não era a intenção, era uma força maior nessas discussões. Hoje eu sei que em nenhum momento, quando a gente acorda, a gente tem o desejo de ofender a ninguém. A gente só quer amar as pessoas, porque Deus nos ensinou isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Nós somos criaturas que servimos a Deus através do amor, amando as criaturas. E quando acontecer algo que foge da nossa força, é retomar logo em seguida, porque não tivemos a intenção de ofender. E quando as trevas vê isso, é batalha perdida. E isso se pode fazer assim que a alma diverte que vem a tentação no momento da batalha e à medida que começa a se sentir livre e também durante o curso do dia. Fazendo assim, a alma não perderá tempo em pensar se consentiu ou não, porque só recordar a promessa lhe restituirá a calma, e se o demônio busca inquietá-la, poderá responder-lhe que se tivesse tido intenção de ofender a Deus, não teria declarado o contrário, e assim ficará livre de todo temor. Agora, quem pode dizer a raiva do demônio? Pois agindo assim todas as suas astúcias resultavam para sua confusão, e onde acreditava ganhar, perdia, já que de suas próprias tentações e artifícios a alma se servia para poder fazer atos de reparação e amor ao seu Deus. É preciso ter uma consciência muito, muito séria nessa situação aqui, para que o inimigo de Deus realmente só perca, fique cada dia mais confuso. E que as suas próprias tentações do próprio demônio, e artifício, a alma se servia para poder fazer atos de reparação e amor ao seu Deus. É a gente oferecer a dor da tentação para reparar a Deus. A tentação, quando vem para o nosso lado,
tem que servir para a reparação essa dor da tentação. Porque nós não queremos ofender a Deus em nada. Quando uma alma tem isso verdadeiramente no coração de não querer ofender a Deus e ofende, entre aspas, é uma tamanha dor. Porque o desejo de não ofender não ofendeu. E a dor que você sentiu, você serviu para a reparação. E aí o inimigo fica confuso. E tudo que ele usou, as suas artimanhas, serviu somente para a reparação. É meio confuso isso, né? Eu não soube explicar, mas eu entendi. Vou ler mais uma vez esse parágrafo, porque talvez lendo somente você vai entender. Talvez eu confundi, né? Vamos lá. Jesus Cristo ensinou-me que o meio mais eficaz para fazer com que a alma fique livre de toda vã apreensão, de toda dúvida, de todo temor, era declarar diante do céu, da terra e diante dos próprios demônios, não querer ofender a Deus, mesmo à custa da própria vida, não querer consentir a qualquer tentação do demônio. Isso se pode fazer assim que a alma adverte que vem a tentação no momento da batalha, e à medida que começa a se sentir livre, há também durante o curso do dia. Fazendo assim, a alma não perderá tempo em pensar se consentiu ou não, porque só recordar a promessa lhe restituirá a calma. E se o demônio busca inquietá-la, poderá responder-lhe que tivesse tido intenção de ofender a Deus, não teria declarado o contrário, e assim ficará livre de todo temor. Agora, quem pode dizer a raiva do demônio? Pois agindo assim todas as suas astúcias resultavam para sua confusão, e onde acreditavam ganhar, perdia, já que de suas próprias tentações e artifícios a alma se servia para poder fazer atos de reparação e amor a seu Deus. Em todo momento do nosso dia, desde o amanhecer ao anoitecer até o nosso dormir, tudo são atos para amar a Deus. Nunca ofendê-lo em nada, nunca é o desejo do nosso coração. O desejo que contém o nosso coração é amar a Deus até o custo da minha própria vida e nunca ofender, nunca, nunca ofender. Assim o mal, ele perde a sua própria força. E todas as armadilhas vai ser convertidas para em reparação nosso Deus, porque nunca tivemos a intenção de ofender a Deus em nenhuma situação que nos acontecer, em nenhuma tentação que possa nos sobre que possa vir sobre nós. E tudo há uma permissão de Deus. Tudo há uma permissão de Deus, seja o que tivermos que viver, qual tribulação que tivermos enfrentando, tudo tem um para quê. Tudo vai servir para o nosso crescimento. Tudo vai servir para a nossa purificação, especialmente quem está fazendo essa transição da santidade humana para a santidade divina. Tudo há uma permissão de Deus para que minha alma se purifique, para que Ele venha fazer morada definitivamente em mim. Então, toda tentação, a dor dessa tentação, porque nós não queremos ofender a Deus, vai servir para a reparação do nosso Deus. Porque realmente, gente, eu tenho um grande desejo de amar a Deus, nunca ofendê-lo, nunca. Eu acredito que você também. Que tenhamos essa perseverança, essa fidelidade. No meu caso, que Deus coloque em mim hoje esse espírito de abnegação, de renúncia, esse espírito de sacrifício, esse grande sacrifício que é morrer para a minha própria vontade. Esse
É o sacrifício dos sacrifícios não ter vontade própria mais. E isso será inevitável para que a união divina, para que o amor de Deus seja vitorioso em mim. Esse amor próprio precisa ser expulso. Que Deus nos ajude. Que Deus me ajude. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.